pessoal, tudo bem com vocês? Professora Tânia, de Língua Portuguesa, trabalhando hoje a aula número 119, plebiscito e referendo, né? Lembrando vocês de acessar o Classroom. Não esqueça, pessoal, já estamos no terceiro trimestre, passa muito rapidinho. Então façam as lições de vocês. Olha lá a chamada, muito importante, não é preciso fazer as atividades. Entregue as impressões lá nos colégios, vocês precisam das notas, ok? Passa muito rapidinho, então não deixem nada para trás, ok? Vão fazendo toda semana, estudando, perguntando para o seu professor, se tiver alguma dúvida, ok? Vendo os slides várias vezes e estamos aí para ajudá-los, ok? Muito bem, vamos verificar os objetivos da nossa aula de hoje? Então vamos lá. Objetivos da aula: compreender o conceito de plebiscito e reconhecer a estrutura desse gênero, verificar possibilidades de uso do plebiscito em situações de interação como forma de garantir as escolhas individuais, refletir sobre a importância do plebiscito por meio da análise de seu uso em contextos da história, identificar informações implícitas e explícitas e o significado de palavras ou expressões em textos. Então, gente, plebiscito. Já ouviram essa palavra? O que isso remete a vocês? Nossa, politicamente falando, eleição ali tem a ver, sim, não, aceito, não aceito, concordo, não concordo. Importante pensarmos nisso, né? Então lá, para vocês pensarem um pouquinho. Então vamos lá, atividade 1. Qual é o significado da palavra plebiscito? Observação, escreva o que sabe ou o que imagina que significa essa palavra. Professora, eu não sei nada, mas a professora deu uma dicasinha. Ela falou alguma coisa, eleição, sim, não, aquelas reuniões de condomínio, né? Ah, vamos lá mudar, colocar flores no jardim. Então, vai fazer lá aquela reunião, perguntar, uma consulta aos moradores se aceitam ou não, né? Então, é uma consulta ao povo ali. Mas agora, pensem lá e coloquem lá o que vocês entenderam com vocês.
Aí, pessoal, tranquilinhos lá? Muito bem. Então, vamos ver lá se bate alguma coisa com o de vocês lá. Ou acrescentem, né? Então, temos ali. Qual é o significado da palavra plebiscito? Substantivo masculino, o plebiscito, né? Consulta sobre um assunto específico, feita por meio da convocação dos eleitores, que pretende saber a opinião do povo através de uma votação com resposta do tipo sim ou não. Etimologia, que é a origem da palavra plebiscito, do latim plebiscitum, né, ou plebiscitums, ok? Então, agora não dá para dizer, eu não sei nada sobre plebiscito. Sabem sim. Então, é uma consulta ao povo sobre um assunto específico, né? Então, se eles concordam ou não, eles vão votar, ok? Continuando lá. Vamos ler agora um texto informativo que explica o significado de plebiscito e apresenta alguns momentos históricos em que esse gênero foi utilizado. Durante a leitura, pense também em possíveis contextos de uso de um plebiscito, nos quais você também possa participar, seja em sua escola, seu bairro, seu grupo de amigos e etc. Nós queremos mudar alguma coisa na escola, não que o plebiscito seja uma lei, né? Mas é uma consulta ao povo. Queremos mudar alguma coisa, então vamos, né, votar, vamos pedir, pleitear para que a coisa aconteça, ok? Plebiscito, do latim, plebiscito, decreto da plebe. É um voto ou decreto passado em comício, originariamente obrigatório, apenas para os plebeus. Isso lá no comecinho, né? Então, no comecinho, já em Roma também, então era consultado o povo plebeu, se eles aceitavam ou não ali aquilo que eles queriam propor. Hoje em dia, o plebiscito é convocado antes da criação da norma, ato legislativo ou administrativo. E são os cidadãos, por meio do voto, que vão aprovar ou não a questão que lhe for submetida. Pessoal, o nome já está dizendo, ó, plebiscito. Pré, antes. Então, antes da lei acontecer, certo? Antes do decreto acontecer, o povo vai votar e vai dizer se eles ratificam ou se eles rejeitam, né? Não, vamos confirmar, gostamos ali. Então, beleza, a coisa acontece. Apesar de se considerar plebiscito como sendo o mesmo que referendo, a verdade é que os dois conceitos podem significar ações muito diferentes e que podem, por vezes, ter significados opostos de serem radicalizados. São, contudo, sempre referentes a assuntos de política geral, ou local de extrema importância para as pessoas visadas. Assim, de um modo amplo, podemos considerar que são sinônimos. Por outro lado, de um ponto de vista específico, os termos podem apontar para conceitos diferentes, consoantes os autores ou o contexto em que são aplicados. Bom, como assim, professor? Então, nós temos plebiscito e temos referendo. Qual a diferença de um para o outro? São muito parecidos, só que o plebiscito é antes do decreto e o referendo depois, né? Então, o governo vai, vamos falar ali, o governo ou alguma instituição faz a lei, né? E depois pergunta ao povo se ratifica ou se rejeita aquilo, perfeito? Então, é só uma questão ali de tempo, um que veio antes e outro que vem depois. Facinho de entender ali. Então, lá, plebiscito, do latim, plebiscito, decreto da plebe, é um voto ou decreto passado em comício. Temos ali um que está destacado, né? A palavra destacada é um verbo de ação, verbo de ligação ou verbo substantivado. Nós já estudamos bastante sobre isso. Já falamos sobre o verbo
né, de ação, aquele que faz alguma coisa, que eu não posso tirá-lo do meu contexto, porque senão eu não vou entender a minha frase. Temos o verbo de ligação, ser, estar, ficar, permanecer, continuar, né? Então ele está ali ligando o sujeito ao seu predicativo, né? E temos, claro, o verbo substantivado, é aquele verbo que se transforma em substantivo, perfeito? Para vocês lá, o é. Qual das questões? Com vocês. Daí, pessoal, professora, você deu a dica, né? Ser, estar, ficar, permanecer, muito fácil. Então, sabemos que o é ali, sem dúvida nenhuma, é um verbo de ligação. Continuando a leitura. Assim, podemos dizer que plebiscito é uma consulta ao povo antes de uma lei ser constituída, de modo a aprovar ou rejeitar as opções que lhes são propostas. O referendo é uma consulta ao povo após a lei ser constituída, em que o povo ratifica, sanciona a lei já aprovada pelo Estado ou a rejeita. Maurício Batelli, de fato, define plebiscito como a manifestação direta da vontade do povo, que delibera sobre um determinado assunto, enquanto que o referendo seria um ato mais complexo, em que o povo delibera sobre outra deliberação, já tomada pelo órgão do Estado respectivo. Ou seja, já foi feito, já tem ali a lei, o decreto direitinho. Então, o povo vai dar ali o seu parecer, ok? Depois já de ter acontecido. Lá, pessoal, atenção, o referendo é uma consulta ao povo após a lei ser constituída, em que o povo ratifica, sanciona a lei, já aprovada pelo Estado ou a rejeita. Ratificar é usado para confirmar algo. Retificar é usado para corrigir algo. Veja que interessante, ratificar, né? Retificar, é muito parecido o som que sai da minha boca, ok? Parônimas ali, né? Então, nós temos, claro, que parece, né? Mas não são idênticas. Então, nós temos que verificar ali o que cada uma significa, para que eu não venha mudar o meu contexto daquilo que eu quero. Então, ratificar, eu faço o quê? Eu confirmo alguma coisa ali, que é o tempo todo que está falando para a gente ali o plebiscito,
né? O referendo. Vejo ali a lei, vejo a proposta e verifico se eu aceito ou não. Ah, confirmo, sim, aceitei ali. Beleza, então ratifiquei. Caso agora o retificar, não, eu vou corrigir. Errei, estou fazendo uma carta lá, errei uma palavrinha. Então eu tenho que retificar, vou corrigir aquilo. Perfeito? Veja, é diferente. Ambas são palavras muito parecidas, mas que têm significados muito diferentes. Por isso, muitas pessoas a utilizam em contextos errados, trocando uma palavra pela outra. Não pode. Então, ratificar uma coisa, retificar outra. Olhe no teu contexto e coloque aquilo que é adequado. Atividade 2. Agora vamos pensar. Como é que pensar? Se vamos colocar ratificar ou retificar? Ora, agora é a hora de vocês usarem a cabecinha ali e verificar, eu estou confirmando, né? O que vai adaptar ali? Então, eu preciso ler, entender para saber o que eu vou colocar. Perfeito? Ah, eu errei alguma coisa, eu vou arrumar, né? Então, veja lá o que vocês colocam. Complete as lacunas das frases abaixo usando os verbos ratificar e retificar. Então, nós temos ali A, o resultado da análise foi ratificado ou retificado por especialistas? B, vou ratificar ou retificar minha declaração de imposto de renda, pois cometi um erro no preenchimento. C, nós ratificamos ou retificamos a necessidade da higienização frequente das mãos. D, o conteúdo incorreto foi ratificado ou retificado antes da impressão. E E, o médico ratificou a consulta para a data solicitada ou retificou a consulta lá. Com vocês agora.
vai, entendi, professora, né? Confirmar, né? Corrigir, fica fácil ali. Só tenho que guardar as palavrinhas para utilizá-las adequadamente. Então, vamos lá, né? Então, ali. O resultado da análise foi ratificado por especialista, ou seja, confirmado. Vou retificar minhas declarações de imposto de renda, pois cometi um erro no preenchimento. Vou corrigir. C. Nós ratificamos a necessidade da higienização frequente das mãos, ou seja, confirmamos, né? D. O conteúdo incorreto foi retificado antes da impressão, corrigido. E. O médico ratificou a consulta para a data solicitada, ou seja, confirmou. Muito fácil. Vamos lá pensar mais um pouquinho num quiz? Então, ali, Maurício Batelli, de fato, define plebiscito como a manifestação direta da vontade do povo, que delibera sobre um determinado assunto. A expressão de fato poderia ser substituída, sem prejuízo de sentido, ao texto por todavia, pelo contrário, efetivamente. Qual palavra ali que pode ser substituída pelo de fato, sem mudança ali da interpretação? Pensando lá com vocês. Daí, pessoal, tranquilinhos? Lá? Deu para pensar? Muito bem. Então, temos ali, todavia, pelo contrário da ideia de oposição, né? Bate ali. Nós temos ali, efetivamente, né? Que está afirmando qual das seria a melhor. Sem dúvida nenhuma, efetivamente, né? Então, todavia, igual a ideia de oposição. Pelo contrário, igual a ideia de oposição. E, efetivamente, igual a ideia de afirmação, né? Então, sem dúvida nenhuma, bate bonitinho lá. Continuando a leitura, Marcelo Caetano, por exemplo, já definia o referendo como um processo próprio de uma conjuntura governativa, instituída enquanto que o plebiscito seria próprio de tomadas de decisões que visassem alterações profundas na estrutura do regime político governante, em geral, da própria Constituição. Bom, então, já estudamos, já sabemos o que é plebiscito, já sabemos o que é referendo, sabemos que um é antes, o outro é depois.
não é verdade? Então já temos uma noção. Acontece o plebiscito, claro, ainda temos as nossas reuniões, né? Então o povo fala, ainda ele dá o seu parecer, é muito importante, né? O que o povo quer, o que o povo aceita, isso, né? É o nosso ambiente, é o nosso painel brasileiro, então nós também temos que falar, dizer sim, eu aceito, não, eu não aceito. Claro que pensando bem, né? Por isso que temos que ler, estar sempre antenado em tudo para poder, né, julgar a coisa certa. Não podemos falar sim sem ter noção do que falamos, ok? Então, sempre lendo, sempre procurando pesquisar para fazer a coisa certa. Atividade 3. A partir da leitura do texto, explique com suas palavras a diferença entre plebiscito e referendo. Agora, você vai dar o teu parecer lá sobre cada uma delas, do teu jeitinho lá, com vocês.
pessoal? Tranquilinhos, né? Um antes, outro depois, muito fácil. Então, ali, a partir da leitura do texto, explique com suas palavras a diferença entre plebiscito e referendo. Primeiro, o plebiscito é convocado com anterioridade a um ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. Segundo, o referendo é convocado com posterioridade a um ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. Ah, eu aceito, ah, eu não aceito, né? Então, eles vão dizer ali. Bom, tivemos plebiscito no Brasil? Sim, tivemos. Tivemos referendo no Brasil? Sim. Então, um pouquinho, para a gente saber um pouquinho mais da história, o que aconteceu, né, ontem com a palavra plebiscito e o referendo. Então, nós tivemos ali, no Brasil, já tivemos alguns plebiscitos. Primeiro, em 1963, segundo, em 1993 e terceiro, em 2005, que daí aqui entrou como referendo, ok? O primeiro foi realizado em 6 de janeiro de 1963, com o objetivo de ouvir os leitores sobre a continuidade ou o fim do sistema parlamentarista de governo, instituído 2 anos antes de Jânio Quadros renunciar à presidência da República. O segundo ocorreu em 21 de abril de 1993, para determinar a forma e o sistema de governo do país. Após a redemocratização do Brasil, uma emenda da nova Constituição determinava a realização de um plebiscito, no qual os eleitores iriam decidir se o país deveria ter um regime republicano ou monarquista, controlado por um sistema presidencialista ou parlamentarista. A Lei número 8.624, promulgada pelo presidente Itamar Franco em 4 de fevereiro de 1993, regulamentou a realização do plebiscito. O terceiro ocorreu no dia 23 de outubro de 2005, quando o povo brasileiro foi consultado sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munições no país, a alteração do artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, Lei número 10.826, de 2003, tornava proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas do artigo 6º do Estatuto. Como o novo texto causaria impacto sobre a indústria de armas do país e sobre a sociedade brasileira, o povo deveria concordar ou não com ele. Os brasileiros rejeitaram a alteração da lei, né? Então, o povo deu ali, né, o seu voto final e não aceitaram lá. Dados do plebiscito de 1993. Só um gráficozinho ali para vocês. Presidencialismo, parlamentarismo, em branco, nulos. Qual foi o percentual? Nós já estudamos os gráficozinhos, né? Então, revejam lá. Temos aqui, né, algumas notícias falando sobre esse momento. Vitória do não em todo o Brasil. Então, o plebiscito, o bom humor da realeza, ali o voto, monarquia ou república. O povo votou. Vamos lá pensar um pouquinho, então? Muito bem. Identificando informações explícitas do texto, o primeiro plebiscito do Brasil aconteceu em 23 de outubro de 2005, 6 de janeiro de 1963 ou 21 de abril de 1963. Vamos pensar juntos? Ora, vamos verificar então ali a data. Claro, está falando no primeiro. Então, só pode ser 6 de janeiro de 1963. Facinho lá, né?
Na oralidade, o plebiscito também é muito utilizado para que um grupo de pessoas possa decidir de forma democrática sobre uma questão, que é o interesse de todos, em reuniões de condomínios ou de associações de bairros, em grupos de funcionários, de uma repartição, em escolas ou turmas escolares. A realização de um plebiscito requer organização, transparência e respeito aos diferentes posicionamentos, ou seja, eu tenho que saber o que eu quero. Atividade 4 lá. Após a leitura do texto informativo sobre o plebiscito, reflita e responda. Na escola em que você estuda, em quais contextos seria possível a realização de um plebiscito oral? Quais as possíveis questões que poderiam ser discutidas e colocadas em votação entre os estudantes? Com você rapidinho.
tá aí? Tranquilinhos lá? Conseguiram responder? Então vamos lá, né? Então pensando na nossa escola, pensando ali o que nós queríamos modificar, mudar, melhorar, se é gosto de todos e se vai ser um bem comum para todos, né? Porque isso é muito importante, não só para você, mas para todos que estão ali, né? Então, lá, possíveis respostas. Os estudantes podem realizar plebiscitos relacionados ao uso do celular na escola, uso de uniforme, atividades a serem realizadas nas áreas abertas da escola, nos momentos de intervalo e etc. Observação: plebiscitos como esses não têm valor legal, ou seja, não podem alterar o regimento escolar, mas aferem a opinião da maioria acerca de uma questão, a busca pelas mudanças almejadas. Então, pode ser requerida por outros meios, como abaixo-assinado, ofício de solicitação, reuniões formais com registros em atas e etc. Estou dizendo isso porque você fala, tá, então eu tenho o poder, vou lá, reúno todo mundo e quero mudar alguma coisa. E a coisa não acontece, vocês acabam falando, puxa, mas, né, calma aí, não é lei, mas tem que ser conversado, estudado, e daí, quem sabe? Bom, pessoal, o que estudamos hoje? Plebiscito, professora, referendo e, é claro, algumas partezinhas da gramática ali. A palavra ratificar, retificar o significado das mesmas. Voltamos, então, ao verbo de ligação, né? E conseguimos, então, fechar a nossa aula com êxito, ok? Um abraço bem grande para vocês.